contribuir um pouco com o grupo e com os participantes, né? Então, eu fui convidada para falar sobre a minha tese, e o título dela é este: O sentido no debate presidencial ao vivo e suas estratégias manipulativas no contexto brasileiro. A reflexão que eu faço sobre essa tese é como o debate presidencial no Brasil é organizado com o propósito de fazer crer que os eleitores participam de um processo de democratização no país. Então, os debates presidenciais ao vivo, eles são, como as emissoras afirmam, democráticos, e eles contribuem para que a democracia no Brasil cresça, né, e amadureça, né, se desenvolva. E os objetivos: descrever o formato de organização do debate presidencial, a fim de mobilizar o cidadão nesse processo manipulativo, mostrar como o debate presidencial direto possui um importante papel no processo manipulativo das eleições, refletir sobre a ação da televisão no processo de desenvolvimento do país e contribuir com a discussão sobre a relevância de um debate político e o formato que as emissoras dão a eles. Bom, o debate é um gênero televisivo pouco estudado, né? Por isso, da programação que as emissoras oferecem, eu escolhi o debate presidencial. Na grade de produtos, de programas que as emissoras oferecem, normalmente o mais estudado é o telejornal, depois as telenovelas, né? E o debate tem pouco alcance, tem pouco interesse, e o debate presidencial menos ainda. E como aparato epistemológico, eu utilizei para desenvolver o meu trabalho a teoria da comunicação, porque eu falo muito sobre a televisão, e a semiótica gramsciana. O corpus que eu utilizei, bom, foram os debates presidenciais ao vivo, durante 7 anos de eleição direta, né? Então, eu começo com o primeiro debate com o primeiro debate direto, que foi transmitido pela Bandeirantes em 1909, até os debates presidenciais de 2014. Então, eu selecionei um total de 20 debates, não tive acesso a todos, são mais, claro, né? Mas eu não tive acesso a todos, então eu trabalhei com os 20 que eu consegui selecionar. As emissoras que eu escolhi para trabalhar os debates foram a Bandeirantes e a Globo. A Bandeirantes, porque é pioneira na transmissão do debate direto, né? Foi a primeira a propor um debate ao vivo, um debate presidencial ao vivo, e a partir desse ano, ela passou a transmitir o primeiro debate do primeiro e do segundo turno das eleições. E a Globo, porque ela transmite sempre o último debate das eleições, tanto do primeiro quanto do segundo turno. Mas a Globo passou a transmitir debates a partir de 2002. Né? E em 89, no segundo turno, ela, juntamente com a Manchete e o SBT, se organizaram, né, e transmitiram os debates do segundo turno, mas depois disso ela se recusou a participar, e a justificativa é de que é muito difícil organizar um grupo com muitos componentes para um debate, né? Então, somente a partir de 2002 foi que ela começou a cobrir, a transmitir um debate ao vivo. Bom, eu utilizo para fazer as análises a semiótica plástica, e na semiótica plástica nós trabalhamos com as categorias eidética, topológica e cromática do plano da expressão das linguagens sincréticas apresentadas. E para trabalhar essas categorias, eu selecionei no debate, né, a vinheta, que é aquele primeiro momento, né, aquele chamamento, vamos dizer assim, ao público. A câmera, eu optei por trabalhar com a câmera, porque sem ela não tem como,
você transmitir, né? Ela é como se fosse o olho ou o olhar como é que eu posso dizer? É o olhar mesmo, né, do eleitor, como é que o eleitor poderá ser capaz de ver o que está se passando. O cenário, porque sem um cenário, um debate não acontece, e as regras, porque sem as regras também é difícil, né? Você fica sem condições de manter a ordem, vamos dizer assim, né? Os questionamentos que eu levantei. Quais os recursos que os debates mobilizam para fazer o eleitor crer que este trata-se de um evento democrático? Se é democrático, de que forma a relação entre os donos das emissoras e as leis que regulamentam as outorgas e concessões afetam a decisão dos eleitores? Durante o debate, as emissoras mantêm imparcialidade no que concerne suas concepções político-partidárias? As emissoras afirmam que o debate é organizado para os eleitores. Nesse sentido, quais seriam os benefícios para elas e os candidatos? Bom, então essa é a apresentação inicial, né, do que consiste o meu trabalho, e eu começo a falar na minha tese sobre a televisão. Então, o primeiro capítulo todinho é dedicado à televisão, mas o objetivo hoje é de trabalhar somente as análises. Porém, eu vou fazer uma abordagem bem geral sobre o primeiro capítulo e o segundo, para vocês terem, para contextualizar, né, para vocês terem uma noção melhor do meu trabalho. Então, por que eu trabalho com a teoria da comunicação? Exatamente porque eu falo muito sobre a televisão no primeiro capítulo. Então, o título do primeiro capítulo é este, né, televisão, veículo de difusão e de formação identitária, porque no Brasil, porque é formação identitária, né? No Brasil, ela foi, segundo os teóricos da área de comunicação brasileiros, o Brasil, a televisão no Brasil foi fundamental na formação da identidade do brasileiro. Não que isso seja positivo, porque essa identidade foi formada a partir de duas variações, né, que são a do eixo Rio e São Paulo. Então, toda a programação, primeiro que a televisão surgiu, né, em São Paulo, e depois foi para o Rio de Janeiro. Então, nós vivemos ainda hoje, né, esse eixo, em termos de questões políticas, culturais, parece que está ainda hoje muito centrado, né, tudo muito centrado no eixo Rio-São Paulo. Então, os teóricos da área de comunicação discutem muito isso, a falta de valorização regional, mesmo que as emissoras proporcionem programas regionais, não têm a mesma qualidade, né, que os programas que são transmitidos nacionalmente por esses dois, por esse eixo, né, por esses dois centros. Bom, eu não vou ficar aqui falando muito sobre essa questão, mas eu coloquei esse slide porque é a partir dele que a televisão nasce no Brasil e a partir do formato que o Assis Chateaubriand propõe, o formato comercial e um formato de televisão comercial que comporta ou que forma, que participa, né, de um conglomerado de mídias. No Brasil, de acordo com a Constituição, é proibido, mas a Constituição de 88, que proíbe a propriedade cruzada, né, que eles chamam de propriedade cruzada, não existia nessa época, né, que a televisão foi inserida no contexto do Brasil, que foi na década de 50, então ela criou nesse sentido, né, Assis Chateaubriand controlava as mídias na época, tinha um controle muito grande das mídias na época, mas antes da televisão ele tinha vários canais de rádio AM, vários jornais, revistas também espalhados pelo país, e foi ele que inseriu, né, foi ele que trouxe a televisão para o Brasil. E aí os outros demais empresários adotaram esse conceito, né, de empreendimento, né, controlar as mídias. Então, quando nós olhamos as duas emissoras que eu escolhi,
elas têm vários canais de informação, né, e de comunicação. Isso, por um lado, é ruim, porque delimita, né, eles acabam delimitando o que eles querem que nós leiamos e assistemos. Em 1988, com a Constituição, foi criada uma lei, né, que proíbe, então, a propriedade cruzada ou esses conglomerados. É proibido. Mas as pessoas que hoje fazem a manutenção das concessões e das outorgas são políticos, deputados, senadores, que possuem canais de televisão, possuem seus canais, né, filiais no interior, ou o seu canal mesmo. Então, eles, de certa forma, bloqueiam ou não permitem que esse debate vá para atinja a população, né? E eles manipulam essas outorgas da forma como eles querem. Então, se vai vencer uma assinatura, eles fazem a renovação sem discutir com a comunidade.